Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você, com a sua família. Seja muito bem-vindo ao canal DNA Bíblia, que hoje estaremos dando início a uma jornada profunda, onde iremos analisar e estudar de forma panorâmica os evangelhos e cada carta do Novo Testamento. Mas para compreendermos a mensagem dos evangelhos e das epístolas, precisamos primeiro dar um passo atrás. Você sabia que o último livro do Antigo Testamento, ou seja, Malaquias, e o início, ou seja, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, existe um vácuo de aproximadamente 400 anos? Isso porque nenhuma escritura inspirada foi produzida e nenhuma voz profética se levantou nesse tempo em Israel. Mas a grande verdade teológica que você deve guardar no seu coração é esta: o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Nesses 4 séculos, o Deus soberano da história trabalhou nos bastidores do cenário mundial, preparando o palco para a vinda do seu Filho, de Jesus Cristo, o Messias. Por isso eu convido você a estar comigo até o final, para iniciarmos nessa caminhada, para conhecermos muito mais sobre o Novo Testamento e principalmente falar sobre o Messias, o Evangelho que aponta para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Dito isso, vamos para o vídeo. O palco histórico, da Pérsia a Roma. Como bem pontuaram historiadores e teólogos como George Eldon Ladd e F.F. Bruce, a geopolítica do mundo antigo foi dramaticamente redesenhada nesse período. Deus usou 3 grandes impérios para pavimentar a estrada por onde o evangelho correria. Primeiro, o Império Persa permitiu o retorno dos judeus do exílio, o que restabeleceu a vida em Jerusalém e a adoração no templo, o palco onde Jesus pisaria. Depois, veio o fulminante avanço do Império Grego sob Alexandre o Grande. A consequência espiritual e cultural disso foi o fenômeno da helenização. Quase todo mundo civilizado passou a falar a língua comum, ou seja, o grego koiné. Pense bem na soberania de Deus neste momento. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele pôde ser redigido em uma língua universal, compreendida de Roma a Jerusalém. Por fim, ergueu-se o Império Romano. Roma trouxe a famosa Pax Romana, um período de relativa estabilidade geopolítica, e construiu uma rede de estradas sem precedentes. Pela primeira vez na história humana, estradas seguras conectavam as nações. O caminho para as viagens missionárias do apóstolo Paulo estava literalmente pavimentado pelo decreto eterno do Deus soberano e altíssimo. O contexto religioso, a expectativa messiânica. Mas não foi apenas a política que mudou. A religião judaica foi profundamente transformada. Sem profetas vivos, os judeus debruçavam-se sobre a lei de Moisés. Foi nesse vácuo que surgiram as sinagogas como centros de locais de adoração e instrução, e também os grupos que você tanto vê nos evangelhos: os fariseus, os zelosos pela lei escritural, os saduceus, que eram a parte política do povo de Israel. Paralelamente, a busca por esperança fez florescer a literatura apocalíptica e judaica do período do Segundo Templo. A dor da opressão romana e a memória das lutas dos macabeus contra a profanação de sua fé acenderam no coração do povo uma chama incontrolável. E que chama era essa, Gilberto? A expectativa ardente pela promessa do Messias. Como o renomado erudito J. Casso nos lembra em suas obras do Novo Testamento, a atmosfera religiosa do século I era um barril de pólvora espiritual, ou seja, o povo estava desesperado por um redentor. Teologia bíblica e prática, o Deus que governa a história. Meus irmãos, por que compreender esse período é tão importante para a nossa fé e prática nos dias de hoje? Primeiro, porque isso prova que o nosso Deus é soberano sobre a história e ele age ativamente desde o início e também agirá até o final. O apóstolo Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículo 4 da seguinte maneira: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Nada do que aconteceu foi fruto do acaso ou de acidentes políticos. O Império de Alexandre e o trono de César serviram de forma inconsciente aos decretos eternos de Deus. Em segundo lugar, isso nos traz um profundo consolo pastoral nos momentos de silêncio. Quem sabe quando você olha para a sua família, para os seus amigos, até mesmo para a sociedade, e parece que Deus está em silêncio. Você ora e parece que não há resposta. Lembre-se que os 400 anos de silêncio entre Malaquias e Mateus, Deus não havia abandonado a aliança com seu povo. Pelo contrário, ele estava preparando uma resposta que ecoaria por toda a eternidade. Muitas vezes, o silêncio de Deus é o ventre onde ele gera os seus maiores milagres. Nas próximas semanas estaremos abrindo o Novo Testamento, onde iremos analisar cada evangelho, cada carta, de uma forma panorâmica, trazendo várias informações e as riquezas que Deus derramou sobre sua palavra. Eu espero você no próximo vídeo e que Deus te abençoe na pessoa de Jesus Cristo. Amém.